Aprovechen y ustedes capten, hermano, ¿no? Pudiera ser que alguna palabra no se entienda, pero si ustedes mantienen el hilo, no van a perderse, hermano, y se van a llevar mucha bendición y nos vamos a llevar mucha bendición a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras vidas. Amén. Entonces ahora sí, pongámonos de pie otra vez. Vamos a cantar Solo creer, todo es posible. Y mientras estará nuestro hermano Domingos gozando. Amén. Solo creer, todo será posible. Crea solamente y todo será posible. Amén. Amén. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Solo creer. Una vez más. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Amén. Amado Senhor, Amado Señor, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos reunidos uma vez mais. estamos reunidos una vez más. Te agradecemos por tua presença conosco. Te agradecemos por tu presencia con nosotros. E isto é o que faz a diferença entre nós e as outras pessoas. Y esto es lo que nos hace diferentes de las otras personas y de nosotros. Porque temos Deus que está tomando conta de nós. Porque hay un Dios que está dando cuenta de nosotros. E assim que nós entramos com confiança diante do trono da graça, Y así como entramos nosotros en el trono de la gracia, com confiança em nossos corações, con confianza en nuestros corazones, a fim de alcançar misericórdia neste tempo que necessitamos. para que nosotros podamos alcanzar misericordia en este tiempo. Te damos graças, Senhor, Te damos gracias, Señor, pela saúde que tu nos dás, de la salud que tú nos das, pela família que temos, de la familia que nosotros tenemos, pelos filhos, de los hijos, esposa e esposo, de la esposa y el esposo. por termos ministro diante de nós para olhar por nós, Porque tenemos un ministro delante de nosotros para que nos hable, pelo trabalho que tu nos concedes para trazer o pão para a nossa mesa, del trabajo que tú nos das para que podamos traer el pan a la mesa. pelo teto que está sobre nossa cabeça para a nossa proteção, Sabemos que tú estás con nosotros en nuestra cabeza para nuestra protección. Quando teu filho esteve aqui na terra, Senhor, Cuando tu hijo está aquí en la tierra, ele não teve um lar, ele não teve uma casa. no tenía, cuando tu hijo estaba aquí, no tenía una casa. Ele disse: as raposas têm seus covis, Y él decía a los apóstoles, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. el Hijo de Dios no tenía un lugar para reclinar su cabeza. E nós temos casas, temos lares, Pero nosotros tenemos casas, temos tenemos lares lugares onde ficar, onde dormir à noite com tranquilidade. donde quedarnos, donde dormir durante las noches. E assim te agradecemos de todo o nosso coração. Y así te agradecemos, Señor, de todo nuestro corazón. E agora temos nos reunido nesse instante diante de ti, Estamos reunidos ahora en este instante delante de ti, com toda a reverência que nos é devida, con toda reverencia que es debido, para respeitarmos a tua palavra para respetar a tu palabra e de pé, lendo a mesma, y ver la misma. nós vamos nesta hora ter, Senhor, diante de ti,
pequeno momento de meditação sobre a tua palavra. Ahora queremos ir, Señor, delante de ti, un momento de meditación de tu palabra. Pedimos que o Senhor circuncide os nossos lábios e os nossos ouvidos, Pedimos que el Señor nos circuncides nuestros labios y también nuestros oídos, para que possamos falar para que podamos hablar e ouvir a tua palavra, y oír tu palabra, e confirmar cada palavra com um amém, y confirmar tu palabra com con um amém. un amén. Porque o assim diz o Senhor está sobre nós. Porque el Señor está sobre nosotros. Porque Amém. temos uma mensagem que veio nos revelar a tua palavra. Porque tenemos un mensaje que has revelado tu palabra. E quando saímos daqui, depois desse serviço, Y cuando salgamos después de este servicio, que possamos estar com os nossos corações cheios de alegria diante de Ti. podemos nosotros salir con lleno de alegría en nuestros corazones delante de ti. Te pedimos isto no nome de Jesus Cristo, Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, para a tua glória. para tu gloria. Amém. Amén. Amém. Amém. Boa noite, amada igreja. Muy buenas noches, amada iglesia. Bom demais falar para vocês mais uma vez. Voy a hablar una vez más para ustedes. Peço que tenham paciência comigo um pouco. Pero quiero que tengan paciencia conmigo un poco. E creio que o mesmo Deus que há muitos anos atrás confundiu a língua das pessoas, A ese mismo Dios yo creo que hace mucho tiempo atrás ha confundido a la gente en lenguas. possa hoje juntar os nossos idiomas Ahora Dios mismo puede juntar nuestros idiomas e fazer sua palavra bem compreensível em vosso para entendimento. que Él mismo pueda hacer su palabra muy comprensible para que podamos entender. Amém. Amén. Então abrimos nossas Bíblias no livro de Gênesis Ahora capítulo 1. vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1. Ontem nós lemos no último livro, no capítulo 1 de Apocalipse, Donde tenemos para leer la palabra en el capítulo 1 de Génesis. Ontem nós lemos no capítulo 1 de Apocalipse. Como anoche hemos leído el libro de Apocalipsis capítulos 1, Vamos hoje para o primeiro livro, no capítulo 1 também. ahora vamos a ir al primer libro y vamos a leer también el primer capítulo. Em Gênesis 1, En Génesis 1 nós encontramos as primeiras palavras das Escrituras. nos estamos encontrando con las primeras palabras de las Escrituras. No princípio, criou Deus os céus e a terra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Apenas isto. Solamente esto. Vamos dizer todos juntos estas mesmas palavras? Vamos a decir todos juntos estas mismas palabras. Em el princípio, En En el el principio principio criou Deus creó Dios los cielos los cielos e a terra. y la tierra. Amém. Amén. Amém. Podem sentar. Pueden sentarse. Obrigado. É assim que começa o registro das Escrituras. É assim que começa o registro das Escrituras. Así como comienzan las Escrituras. No passado, o povo de Deus que foi tirado do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão, Después, en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, vemos que el pueblo de Israel, cuando fue sacado después de 400 años de esclavitud, eles nunca tinham tido diante de si profeta para lhes ensinar a palavra. ellos no tenían un profeta para que les enseñara la palabra. E estavam ansiosos para serem libertados da escravidão. Ellos estaban tan ansiosos para ser libertados de la esclavitud. E quando Deus enviou Moisés, Y cuando Dios había enviado a Moisés, mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito debaixo da promessa de Deus. más de 2 millones de personas habían salido de Egipto a la promesa de Dios. Homens, mulheres e crianças. Hombres, mujeres y niños. Como estamos vendo aqui, esta mistura de idade. Como estamos viendo aquí, una mezcla de edades. E aquele povo, eles não tinham uma Bíblia para ler. Y aquel pueblo no tenían una Biblia para leer. A história não estava registrada em livros. La historia no estaba registrada en los libros. E depois de Moisés caminhar com aquele povo por muito tempo, Y después que Moisés ha caminado con aquel pueblo por mucho tiempo, certo dia eles começaram a perguntar a Moisés como foi que Deus fez as coisas. entonces un día el pueblo preguntó a Moisés cómo es que las cosas Tinham se feito. se han hecho. Sempre o ser humano tem esta pergunta: de onde eu vim? Siempre el ser humano
se pregunta de dónde yo vine Para onde vou? y para dónde voy a ir. O que estou fazendo aqui? ¿O qué estoy haciendo aquí? Então as pessoas começaram a perguntar para Moisés Entonces la gente empezó a preguntar a Moisés como foi que as coisas sucederam. cómo es que las cosas habían sucedido. E eu penso que Moisés juntou todas as pessoas Yo pienso que Moisés había juntado a todas las personas e disse para os chefes, os capitões das tribos: y dijo, para ustedes, capitanes de tribus, tragam todas as pessoas, homens, mulheres e crianças, traigan a todas las personas, hombres, mujeres y niños, porque eu quero contar uma história para vocês. porque Moisés dijo, yo quiero contar una historia a ustedes. E depois que todos estavam assentados por cima das pedras, no chão, em todos os lugares, Y después que todos estaban sentados para escuchar encima de las piedras y todo eso, era a congregação do deserto. era una congregación en el desierto. Por cima estava uma nuvem. Por encima había una nube. E aquela nuvem mostrava que Deus estava dirigindo-os. Entonces aquella nube mostraba que Dios les estaba dirigiendo a ellos. Eles não estavam preocupados com o tempo, Ellos no se preocupaban de su tiempo, porque quando a coluna de fogo pairava à noite, porque cuando la columna de fuego paraba en la noche, eles teriam que parar também. ellos también tenían que parar. E se a presença de Deus ficasse ali por 2 meses, Entonces, si la presencia de Dios se quedaba ahí por 2 meses, eles montavam acampamento e também ficavam 2 meses ali. entonces ellos armaban un campamento y también se quedaban 2 meses en ese lugar. Moisés tinha tempo suficiente para contar para as pessoas como Deus criou todas as coisas. Entonces Moisés tenía mucho tiempo para poder contar cómo es que Dios ha creado todas las cosas. Então, depois que as pessoas ficaram quietos, reverentes, prestando atenção, Entonces cuando las personas llegaron a ser quietos, atentos y escucharon a lo que Dios iba a decir, Moisés, de frente do povo, começou a lhes dizer como Deus criou as coisas. entonces Moisés frente a ese pueblo atento les dijo cómo Dios ha empezado a crear todas las cosas. E as primeiras coisas que Moisés teve que lhes ensinar Entonces las primeras cosas que Moisés tuvo que enseñar, foram estas palavras que vocês acabaram de citar comigo. fueron estas palabras que ustedes acabamos de leer con ustedes. No princípio, En el principio criou Deus creó Dios os céus e a terra. los cielos y la tierra. Eu fico imaginando, pensando, se eu estivesse ali Entonces yo todavía me pongo a pensar, si yo hubiera estado allá e pela primeira vez ouvisse da boca de um profeta o registro da criação de Deus. y poder oír al profeta de Dios sobre la creación de las cosas. Aquelas pessoas queriam aprender sobre Deus e saber qual era a sua fonte de origem. Entonces aquellas personas querían aprender y querían saber cuál es el fondo de las cosas. E Moisés disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Entonces Moisés dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. E foi assim que os seres humanos puderam ter um registro de como eles surgiram neste planeta. Entonces es allí, en ese momento, las personas tuvieron un registro de cómo es que se han creado las cosas en la tierra. Deixando a história de Moisés para trás um pouco, Dejando ahora un poquito atrás la historia de Moisés, porque ele contou da forma correta e perfeita como foi que surgiu o homem, a mulher e os primeiros filhos. y ahora, porque Moisés había contado tan perfectamente cómo es que el hombre, la mujer, los niños habían surgido, E instruiu as pessoas a adorarem o Deus Criador de todas as coisas, y instruir a las personas a adorar al creador de todas las cosas. ensinando como eles deveriam se comportar Enseñaba a él cómo la gente debería comportarse e a forma correta de adoração, y la forma correcta de adoración, porque o próprio Deus deu a ordem para Moisés, dizendo como construir o tabernáculo, porque el propio Dios le dijo a Moisés cómo construir el tabernáculo, a medida, a altura, la medida, tamanho, la altura, el tamaño e como eles deveriam cultuar ao Deus Todo-Poderoso. y cómo ellos deberían adorar al Dios.
Por muitos e muitos anos, Israel seguiu as instruções de Deus. Por muchos y muchos años Israel había seguido las instrucciones de Dios. A eles foram dados os mandamentos, os 10 mandamentos. A ellos se les había dado los 10 mandamientos. E depois muitas outras leis complementares foram inseridas para que eles se comportassem como pessoas Y diferentes. después se les había dado también muchas leyes complementarias para que ellos puedan hacer y puedan comportarse frente a los otros. Quando o Senhor Jesus apareceu na terra, vindo à plenitude dos tempos, Ahora, cuando Jesús apareció para el cumplimiento de los tiempos, as pessoas já não estavam adorando a Deus como foi estabelecido por Moisés. las personas ya no estaban adorando como había sido establecido por Moisés. O conhecimento sobre o Deus verdadeiro tinha se perdido durante os tempos. Un conocimiento verdadero sobre Dios ya se había perdido durante los tiempos. E mesmo que eles tivessem todo o registro histórico dos 5 livros que Moisés escreveu, Aunque ellos tenían el registro de los 5 libros que Moisés había escrito, aquilo já não era para eles tão interessante, porque eles tinham agora as tradições dos homens. ahora ya no era tan interesante para esa gente, sino porque habían empezado a seguir las tradiciones de los hombres. E naquele tempo, como hoje, tinha muitas igrejas, muitos, cada um ensinava diferente um do outro. Ahora, en aquel tiempo cada uno tenía diferentes entendimientos, como hoy, también diferentes tipos de enseñanzas. Tinha um grupo que acreditava em anjos e em ressurreição dos mortos, Había un grupo que creía en la resurrección de los muertos, e nos anjos, e em ángelos, en los ángeles, E tinha outro grupo que não acreditava nem em anjos e nem em ressurreição. ahora había otros grupos que no creían en los ángeles, tampoco en la resurrección. Então tinha muitos outros grupos pequenos, Entonces había pequeños grupos, mas tinha os fariseus e os saduceus, pero también se tenía fariseos, saduceos, que eram os maiores grupos e os mais religiosos possíveis. eran los grupos más grandes y eran los más religiosos. E todos eles diziam que seguiam a lei de Moisés. Y todos ellos decían que seguían la ley de Moisés. E os líderes religiosos estavam ensinando sobre Deus. Ahora los líderes religiosos también estaban enseñando sobre Dios, Porém, estavam muito distante daquele entendimento que Moisés deu ao povo em seu tempo. pero estaban tan lejos de aquello que Moisés había dado a su pueblo. Então, Entonces, o que aconteceu? ¿qué es lo que había pasado? Um grupo dizia, para adorar o Deus verdadeiro, nós temos que nos dirigir a Jerusalém. Había un grupo que decía, para adorar a Dios, nosotros tenemos que ir a Jerusalén. Porque em Jerusalém está o templo. Porque allí en Jerusalén está el templo. Tinha outro grupo que dizia, não. Y el otro grupo decía, no. No templo, sabemos que no templo de Salomão, Deus se manifestou ali. Sabemos que nosotros en el templo de Salomón se ha manifestado Dios allí. Mas também sabemos que Deus se manifestou em cima de uma montanha. Y nosotros también sabemos que Dios se ha manifestado en una montaña. Então eles iam até a montanha para lá adorar a Deus. Entonces este grupo iba a aquella montaña para adorar a Dios. E quando Jesus encontrou uma determinada mulher, Y cuando Jesús se encontró con una mujer, essa questão foi discutida entre Jesus e ela. entonces estas cuestiones fueron discutidas entre ella y Jesús. Se você tem aí sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse Ahora, si ustedes tienen su Biblia, me gustaría que ustedes abran su Biblia. no livro de João, En el libro de San Juan, no capítulo 4. en el capítulo 4. São João, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. No versículo 19. Del versículo 19. 19. Todo mundo, todos os evangélicos, qualquer pessoa Todo el mundo, todos los evangélicos, o cualquier persona que tem um pouco de conhecimento bíblico, que tiene un poquito de conocimiento bíblico, conhece a história da mulher samaritana. conoce la historia de la mujer samaritana. Nós não vamos ler antes, eu quero ler já no meio da história. Ahora, no quiero leerlo antes, pero quiero leer esta parte de la historia. Mas Jesus estava cansado, os discípulos estavam com fome, Jesús estaba cansado, los discípulos estaban
com fome conformes, e hambre, con hambre. sim, e eles foram para a cidade comprar comida. Entonces ellos habían ido a la ciudad para comprar la comida. E Jesus ficou sozinho, sentado na beira de um poço. Entonces Jesús había quedado solito alrededor de un pozo. Eu gosto de, às vezes, inserir alguns detalhes na história, porque as crianças também podem compreender. Yo quisiera entrar a detalles de la historia, pero donde los niños también puedan entender. Enquanto Jesus estava sentado na beira do poço, uma mulher veio com seu cântaro para buscar água. Entonces como Jesús estaba sentado ahí solito cerca de un pozo, una mujer apareció con su cántaro de agua. E houve uma conversa entre Jesus e esta mulher. Entonces empezó una conversación con Jesús y esta mujer. E no meio daquela conversa, esta mulher perguntou a Jesus qual a melhor forma de adorar a Deus. Ahora, en esa conversación, aquella mujer ha preguntado para saber cómo sería la mejor forma de adorar a Dios. Então aqui está no versículo 19. Ahora, aquí está en el versículo 19. E lhe disse a mulher: Le dijo la mujer, Senhor, Señor, vejo que tu és profeta. me parece que tú eres profeta. Bem, Bien. Jesus fez algo ali e fez com que aquela mulher reconhecesse o ministério profético. Ahora Jesús estado allí y aquella mujer estaba reconociendo su ministerio profético. Amén. De Jesús. Porque diante de um profeta, você não pode esconder sua vida. Porque delante de un profeta uno no puede esconder su vida. Amém. Sabemos pela palavra de Deus Sabemos por medio de la palabra de Dios que um profeta, a ele vem a palavra, o Deus se manifesta a ele. porque al profeta se manifiesta la palabra. Você pode esconder sua vida do seu papai, de sua mamãe. Nosotros podemos esconder de nuestras vidas de nuestros papás, de nuestras mamás. Podemos esconder nossas vidas de nossas esposas ou esposo. Podemos esconder nuestras vidas de nuestro esposo, de nuestra esposa. Podemos esconder nossas vidas do pastor. Podemos esconder nuestras vidas del pastor. Diante das pessoas temos um comportamento e quando estamos só tem um comportamento diferente. Delante de las personas tenemos una manera de comportamiento, pero cuando estamos solos tenemos otra forma de comportamiento. E isto é chamado de hipocrisia, ser hipócrita. Esto se llama hipocresía, ser hipócrita. Porém, diante de Deus nós não podemos esconder o que somos. Pero delante de Dios nosotros no podemos esconder de lo que nosotros somos. Por isso que quando você escuta a palavra de Deus, Por eso es que cuando escuchamos la palabra de Dios, nós apanhamos. Apanhar. nos avergonzamos. Apanhar. É como um pai que castiga o filho. Estamos temerosos Sim, porque a palavra sempre bate na gente. porque Não? la palabra siempre va a llegar. No livro de Salmo, no capítulo 23, En el libro de Salmos, capítulo 23, diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Dios es mi pastor, nada me faltará. Ali diz que Ele nos guia a pastos verdejantes, Porque allí dice que Dios nos guía nuestros pasos, nos pastoreará en pastos verdes, ahí, nos dirige às águas tranquilas, nos lleva a aguas tranquilas, traz refrigério para a nossa alma, trae frescura para nuestra alma. porém diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Dice que Él es mi consolador. Sí. A tua vara e o teu cajado me consolam. Su collado me consuela. Sim, sabemos que o pastor, ele usa um cajado, uma vara, para conduzir as ovelhas. Ahora sabemos que un pastor utiliza un collado para conducir a sus ovejas. Ele não está ali para bater nelas, ele não está ali para estar batendo, Él no está allí para estar golpeando, porém, em alguns momentos é necessário. pero tal vez en algunos momentos es necesario. Se você é uma ovelha obediente, não tem por que o pastor estar enojado com Ahora, si você, usted es nervoso com você. obediente, no está preocupado porque el pastor le va a estar siguiendo. Quando você é obediente à palavra de Deus, Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, mesmo que a palavra venha cortante, você diz glória a Deus, eu me alegro com isto. porque a veces la palabra de Dios viene tan cortante, pero uno no tiene que enojarse, sino que tiene que estar diciendo gloria a Dios. Amém. Amén. Porém, quando estamos em problemas e estamos em falta diante de Deus, Ahora, cuando estamos en problemas y estamos de falta de Dios,
Até ler a Bíblia nos deixa muito triste. Entonces, Até a leitura da Bíblia nos deixa triste. esa lectura de la Biblia nos pone muy tristes. Porque em cada lugar que você lê, é como se estivesse nos condenando. Porque en cada lugar que vamos a leer, É como se estivesse nos condenando. es como si nos estuviera condenando. Veja. Então, quando Jesus encontrou aquela mulher, ele disse para ela o que estava no coração dela. Entonces, cuando aquella mujer se encontró con Jesús, Jesús le dijo qué estaba en su corazón. Sim, Deus enviou um profeta para nós nesse tempo, Dios nos ha enviado ahora, en este tiempo, un profeta. e esse profeta sempre se encontrava com o anjo do Senhor. Y este profeta siempre se encontraba con un ángel del Señor. E o anjo de Deus, quando se apresentou a ele pela primeira vez em forma visível, Y la primera vez que este ángel del Señor se presentó a él en forma visible, dizendo para o irmão Branham qual era o seu ministério, diciéndole a este profeta Branham cuál era su ministerio. este anjo mandou um recado para nós. Ese ángel nos ha mandado un mensaje a nosotros. E o anjo disse para o profeta: Y el ángel le había dicho a aquel profeta, diga ao povo dile al pueblo que os seus pensamentos que sus pensamientos diante de Deus delante de Dios falam mais alto hablan más alto do que suas palavras. que las propias palabras. Então aquilo que nós pensamos, Entonces, lo que estamos nosotros pensando, Deus sabe. Dios conoce. Ele sabe dos nossos Él pensamentos. conoce de nuestros pensamientos. Amén. Paulo disse no livro de Hebreus Pablo dice en el libro de Hebreos que a palavra de Deus que la palabra de Dios é mais viva e eficaz, es más viva y eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes. es más penetrante que aquella espada de 2 filos. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Esto es tan penetrante que incluso entra hasta el alma y el espíritu. E conhece os pensamentos e as intenções dos corações. Entonces con esto conoce los pensamientos E as intenções dos corações. y desciende los corazones. Então mesmo o nosso motivo e o nosso objetivo, Deus sabe. Ahora, Dios conoce nuestro objetivo, Dios conoce nuestros motivos. Motivo e objetivo. Se vamos pregar o Evangelho, Si vamos a predicar el Evangelio, aparentemente é a melhor coisa que se possa fazer. aparentemente parece que fuera la mejor cosa fácil para hacer. Porém, o motivo tem que estar correto e o objetivo tem que estar correto. Entonces, un motivo tiene que estar correcto para que el objetivo esté correcto. Mesmo se vamos louvar ao Senhor, se vamos louvar a Deus, Si vamos a alabar a Dios, sim, tem que ter um motivo correto para isto. tenemos que tener un motivo para alabarle a Él. Porque às vezes, diante das pessoas, nós apresentamos um objetivo. Porque nosotros presentamos delante de las personas un objetivo. Mas Deus sabe o que está nos motivando. Pero Dios sabe por qué nosotros estamos motivados. Amén. Se a motivação vem de Deus, Si la motivación viene de Dios, alcançaremos o objetivo e será para a glória de Deus. alcanzaremos el objetivo y será para la gloria de Dios. Mas se Deus não está nos motivando, Pero si Dios no nos está motivando, então estaremos fazendo um trabalho para Deus fora da vontade de Deus. entonces vamos a estar haciendo un trabajo a Dios Fora da más vontade. fuera de la voluntad de Dios. Deus conhece as nossas vidas Dios conoce nuestras vidas. e não Amém. podemos enganar a Deus. No podemos engañarle a Dios. Paulo disse: Pablo dice, não erreis, não erreis, não errem, no soy yo. não erreis, não errem. No eres. Sim, não erres. Deus não se deixa escarnecer. Dios no se deja escarnecer. Quer dizer, Ele não se deixa enganar. Él quiere decir, Dios no se deja engañar. Amén. Tudo que o homem semear, Todo lo que un hombre hace, ele vai ter que ceifar. entonces él también va a estar en eso. O que encontramos nas Escrituras Lo que nosotros encontramos en las Escrituras, é que teremos que dar conta a Deus de todas as coisas que fazemos, tenemos que dar cuenta a Dios de todas las cosas que hacemos de todas as coisas que pensamos. y de todas las cosas que pensamos. Então a nossa oração nesta hora deveria ser: Entonces nuestra oración en esta hora debe ser, Senhor, Señor, cumpra em mim, cumple en mí, através de mim, a través de mí, a tua vontade. tu voluntad. Que seja tu em mim, Que se haga tú en mí, o teu querer,
o teu desejo tu deseo, e o efetuar esse desejo. yo voy a hacer ese deseo. Então Deus tem que nos motivar, Dios entonces nos tiene que motivar. porque Amém. se Ele faz isto Porque si Él hace esto, e nós cumprimos sua vontade, y si nosotros cumplimos su voluntad, estaremos dentro do plano que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. entonces vamos a estar en el plan, aquello que estableció antes de la fundación del mundo. E quando a mulher viu isto em Jesus, que ela não podia esconder sua vida dele, Entonces cuando la mujer vio a Jesús y que no podía esconder su vida aquella mujer, ela sabia que estava diante da palavra manifestada. porque ella sabía que estaba delante de la palabra manifestada. E ela disse: Vejo que tu és profeta. Y ella dice, veo que tú eres un profeta. Amém. Amén. Agora, se vocês recordam, Ahora, si ustedes tal vez recuerdan, começamos a falar sobre Moisés, hemos empezado hablando de que Moisés. era um profeta. Era un profeta. E através do profeta Moisés, Y a través de aquel profeta Moisés, Deus estabeleceu a adoração verdadeira. Dios había establecido una adoración verdadera. E aquela mulher samaritana estava diante de um profeta. Ahora, aquella mujer samaritana estaba delante de un profeta. E ela aproveitou a oportunidade para perguntar como adorar da melhor forma. Ahora, estando delante de aquel profeta, ella tuvo esa oportunidad para preguntar cómo era la mejor forma de adorar. Então encontramos o versículo 20 de João capítulo 4. Juan capítulo 4, Versículo 20. 20. A mulher diz: La mujer dice, Nossos pais adoraram neste monte, nuestros padres adoraron en este monte. e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Agora paremos aqui um momento para prestarmos atenção nessas Ahora, palavras. paremos aquí por un momento para prestar atención. A mulher samaritana Entonces esta mujer samaritana, estava diante de Jesus, que pela forma normal era judeu, entonces estaba delante esta mujer samaritana delante de Jesús, que pela linhagem humana era judeu, na concepção dela. era un Dios en la Judeu. judío Sí. en la concepción de la mente de ella. Os judeus do tempo de Salomão, depois de construir o templo, era ali que eles adoravam. Los judíos, después de la construcción del templo, Sí. es allí donde ellos adoraban. Mas os, En el tiempo de Salomón. Mas os samaritanos conheciam que o profeta Moisés levou o povo para adorar a Deus no Monte Sinai, no pé do Monte Sinai. Pero más los samaritanos sabían que Moisés había establecido un lugar, el monte de Sinaí, para adorar a Dios. Então ela perguntou a Jesus: Nossos pais adoram neste monte. Entonces ella preguntó, decía, nuestros padres adoraron en este monte. Moisés trouxe o povo de Israel da escravidão até o Monte Sinai para adorar a Deus. Y Moisés con todo su pueblo, el pueblo que estaba esclavo, ahora ellos estaban adorando en aquel monte de Sinaí. E vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Y vos dices que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesus lhe disse: Jesús le dice, Mulher, mujer, crê creen que agora vem. que la hora viene. Todo o tempo eles estavam esperando um momento. Todo el tiempo ellos estaban esperando un momento. E Jesus disse: E agora é. Ahora es. Quando nem em este monte, Cuando ni en este monte, nem em Jerusalém, ni en Jerusalén, adorareis ao Pai. adoraréis al Padre. Amém. Ali estava o Filho de Deus, Allí entonces estaba el Hijo de Dios, trazendo para o povo a forma correta de adoração. trayendo para el pueblo de Dios la forma correcta de adorar a Dios. Versículo 22. Verso 22. Vós adorais o que não sabeis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nós adoramos o que sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Porque la salvación viene de los judíos. Agora, como fica uma pessoa ao descobrir que adora uma coisa que não sabe? Ahora, ¿cómo queda una persona al saber que no adora a una cosa que no sabe? Quando muitos de nós viemos da religião católica,
Porque cuando nosotros venimos de la religión católica, hemos salido de la religión nos católica, ensinaram que tínhamos que adorar a imagem de escultura. nos habían enseñado que tenemos que adorar a las imágenes y a las esculturas. Mesmo que a Bíblia proíbe tais coisas, Aunque la Biblia prohíbe en estas cosas, e diz até que é maldito as telhas que cobrem imagem de escultura. maldito sea aquellas As telhas, o telhado que cobre imagem de de escultura. cobre, sean Sim, imagem de escultura. las esculturas. No livro de Salmo também encontramos alguma coisa assim. En el libro de Salmos también encontramos algo así. Diz que a imagem de escultura tem olhos, mas não veem. Dice que estas imágenes o esculturas tienen ojos Ojos. pero no ven, Ouvidos, mas não ouvem. tienen oídos pero no oyen, Tem nariz, mas não cheiram. tienen nariz pero no huelen, Tem mãos, mas não apalpam. Tem tienen mãos, manos mas não apalpam, não pegam. Tem pés, pero tienen não pies andam. pero no caminan. E a Bíblia diz: tornem-se semelhante a eles quem os fazem. Se torne semelhante a eles. Si la Biblia dice entonces si se adora tan semejante cosa, Sim, torne-se semelhante a eles quem o fazem ¿quiénes hacen estas cosas a él? e também quem o adorem. ¿Quiénes también lo adoran? Eso. Y también son los que los adoran a él. Significa que quem fabrica a imagem de escultura Que significa aquel que fabrica la imagen, la escultura, e também aqueles que prestam honra e adoração y aquellos también que prestan adoración, não têm vida. no tienen vida. Tem olhos, mas não veem. Tienen ojos, mas no ven. Por isso não consegue ver o Deus vivo. Por eso es que no consiguen aquellos que adoran a eso ver a Dios. Não tem aproximação com Deus. No tienen aproximación con Dios. Necessita de um pedaço de madeira ou de gesso para adorar. Necesitan de una pieza de madera, de estuco para adorar. Eles têm nariz, mas não sentem o cheiro de Cristo. Ellos tienen nariz, pero no sienten el olor, la fragancia de Dios. Eles têm mãos, mas não conseguem tocar na palavra da vida. Ellos tienen mano, pero no consiguen tocar la palabra de la vida. Eles têm pés, mas não conseguem andar no caminho. Ellos tienen pies, pero más no pueden caminar ese camino. E Jesus disse: eu sou o caminho. Pero Jesús dice, yo soy el camino. Agora, aqueles que não sabem adorar o Deus verdadeiro têm que adorar outra coisa. Aquellos que no saben entonces adorar a Dios correctamente, adoran de otra forma. Porém, é uma adoração morta, sem vida. Y esa otra forma es una adoración de muerte sin vida. E Jesus agora estava lançando uma acusação para os samaritanos. Ahora Jesús aquí está lanzando una acusación para los samaritanos. E é uma acusação muito forte. Y es una acusación muy fuerte. Vós adorais o que não sabeis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Mas os judeus sabiam a quem adorar. Pero los judíos sabían a quién adorar. Porém, estavam se distanciando da verdadeira adoração. Por eso es que estaban distanciados de la verdadera adoración. E Jesus disse: a hora vem, Ahora Jesús dice, ahora ven, e agora é. nosotros, Versículo 23. verso 23. Mas a hora Ahora vem, viene e agora é. y ahora es. Então era tempo presente, era agora, Entonces já. era tiempo presente, era ahora y ya. E ele disse: quando os verdadeiros adoradores Es cuando los verdaderos adoradores adorarão ao Pai adorarán al Padre em espírito en espíritu e em verdade. y en verdad. Então, pelas palavras de Jesus, podemos saber Entonces, por medio de las palabras de Jesús, nosotros podemos saber que existem verdadeiros adoradores que existen verdaderos adoradores e adoradores falsos. y también adoradores falsos. Agora, nós não queremos ser falsos adoradores. Ahora, nosotros Amén. no queremos ser falsos adoradores, Queremos ser adoradores verdadeiros. Amén. queremos ser adoradores verdaderos. E só seremos verdadeiros adoradores Y seremos verdaderos adoradores se soubermos a quem estamos adorando. si sabemos a quién estamos nosotros adorando. Amén. Vê? Amén. Simples assim.
Siempre es así. E Jesus veio trazer a forma correta de adoração Jesús nos ha mostrado entonces la forma correcta de adoración e a quem devemos adorar. y a quién nosotros tenemos que adorar. Por isso ele veio trazendo para nós Y es por eso que Él nos ha traído a nosotros o conhecimento sobre o Deus verdadeiro. un conocimiento sobre un Dios verdadero. E agora ele estava dizendo que não tínhamos que subir ao monte, Y ahora estaba diciendo, no tenemos que ir al monte, não temos que ir para o templo. no tenemos que ir para el templo. Esse tempo passou. Ese tiempo ya pasó. Eu agora estou presente como enviado de Deus Ahora Él dice, yo soy enviado de Dios para dizer a vocês para decirle a ustedes que Deus é Espírito. que Dios es espíritu. E os verdadeiros Y adoradores los verdaderos adoradores terão que aprender agora a forma correta de adorar a Deus. tendrán que aprender una forma correcta de adorar a Dios. E é em espírito e em verdade. En espíritu y en verdad. Agora, meus amigos, se a adoração a Deus é em espírito e em verdade, Ahora tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. e se é assim, Y si es así, você só será um verdadeiro adorador ustedes serán un verdadero adorador quando for guiado pelo Espírito cuando seamos guiados por el Espíritu e reconhecemos o que é a palavra. y reconozcamos la palabra. Porque a palavra é a verdade. Porque la palabra es la verdad. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amén. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Y Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. E Amém. disse, se vós estiveres em mim, Y dice, si ustedes estuvieran en mí e minhas palavras estiveres em vós, y mis palabras estuvieran en ustedes, pedireis o que quiseres e vos será feito. pueden pedir cualquier cosa y tendrá efecto. Amém. Isto quer dizer que os verdadeiros adoradores, que são os filhos de Deus, Eso quiere decir que los verdaderos adoradores, que son hijos de Dios, eles terão pleno acesso ao trono do Deus Todo-Poderoso. tendrán pleno acceso al trono de Dios. E estas pessoas, quando conhecem sobre o verdadeiro Deus, Y estas personas que conocen al verdadero Dios, sabem que Ele é seu Pai. saben que Él es un Padre. Então, nós não ficamos amedrontados quando ouvimos falar sobre Deus. Ahora, Não ficamos amedrontados, no nos quedamos temerosos cuando hablamos del Padre, porque o nosso Deus, que é nosso Pai, porque nuestro Dios, que también es nuestro Padre, não é aquele pai de família carrasco. no es aquel padre de familia malo. Quando o dono desta casa chegou hoje à tarde, Cuando el dueño de esta casa llegó hoy día, esta tarde, o pequeno com menos de 2 anos correu de um lado para o outro todo feliz, papai, papai, un papai. pequeño de 2 años, menos de 2 años, él ha corrido feliz, feliz, papá, 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 diciendo, E essas pequenas coisas têm que servir de lição para nós. estas pequeñas cosas tienen que servir de enseñanza a nosotros. Amén. Porque eu já vi pai de família, Dios como Padre, não, e eu já vi, já mirei, já olhei pai de família, yo porque vi al padre de que familia, quando entrava pela porta, cuando entraba de la puerta, o filho corria para debaixo da cama, entonces el hijo también corría para debaixo da cama, por debajo de la cama e se escondia do pai. y se ha escondido del padre. Bem, ele tinha medo do pai. Él tenía miedo del padre, Não era uma questão de respeito. no había un respeto. Uma coisa é você temer a Deus. Una cosa es temer a Dios, Outra coisa é achar que Deus está com um raio para lançar em tua cabeça. es otra cosa que Dios tenga un rayo para lanzar por su cabeza. Ele é um pai amoroso. Él es un Padre amoroso. Amén. O que acontece é que as pessoas começaram a ter medo de Deus. Lo que pasa es que muchas personas tienen miedo a Dios. E muita gente não consegue adorar a Deus da forma correta, Entonces muchas personas no consiguen adorar en forma correcta a Dios. porque desde pequeno, quando fazemos alguma coisa errada, Porque desde pequeño cuando hacemos alguna cosa mala, os pais já dizem papai do céu briga. entonces, Os pais já dizem papai do céu briga. entonces los papás le obligan. Diz assim, papai do céu briga. El papá Dios dice así. Deus não gosta disso. Le dicen, Dios no gusta de eso. Deus está zangado com você. Dios está enojado contigo. Ao invés de ensinarmos para nossos filhos que Deus é amoroso e cuida de nós, Muchas veces, por un lado, enseñamos a Dios que es amoroso, Dios. ao invés de dizer a nossos filhos que Deus é puro amor, Algunas veces enseñamos a nuestros hijos que Dios es puro amor. dizemos para eles que Deus é como um carrasco.
decimos también a nuestros hijos que Dios es malo. Então devíamos conhecer primeiro a verdade Pero entonces deberíamos nosotros conocer primeramente la verdad. para entender como adorar esse Deus e como agradá-lo, como servi-lo. Entonces, para entender cómo adorar, cómo agradar a ese Dios. Não temos por que ter medo do nosso Pai. No tenemos por qué temer a nuestro Padre. Se formos filhos obedientes, Si somos hijos obedientes, todas as bênçãos dele é para nós. Todas as bênçãos dele é para nós. todas las bendiciones son para nosotros. Aqui, quando Jesus disse adorar a Deus em espírito e em verdade, Aquí donde dice adorar en espíritu y en verdad, nós precisamos voltar para as Escrituras e saber quem é este Deus. nosotros necesitamos regresar a las escrituras para saber quién es este Dios. Antes de concluir, Antes de terminar, deixe-me relembrar para vocês uma coisa. permítanme decirles una cosa a ustedes. Quando Moisés começou a ensinar para o povo de Israel sobre Deus, Cuando Moisés había enseñado al pueblo sobre Dios, disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Nós só podemos ir até este princípio. y nosotros podíamos ir hasta este principio. Se Deus criou os céus e a terra no princípio, Si Dios ha creado los cielos, la tierra en un principio, como era esse Deus antes deste princípio? entonces ¿cómo era Dios antes de aquel principio? Na eternidade passada, Deus estava só. En la eternidad pasada, Dios estaba solo. Deus não necessitava de anjos, não Dios tinha no necessidade. necesitaba de ángeles, Deus não necessitava de estrelas, Dios no necesitaba de estrellas, Deus não necessitava de vento, Dios no necesitaba de viento, Deus não necessitava de sol, de lua, de nada. Dios no necesitaba del sol, de la luna, de nada. Se você tiver esta ideia, Si ustedes pueden entender esta idea, que por uma eternidade por una eternidad Deus estava só, Dios estaba solo, sem necessitar de nada, sin necesidad de nada. por que será que hoje nós chegamos a pensar que Deus necessita de nós? ¿Por qué entonces nosotros pensamos que Dios nos necesita a nosotros? Por que eu estou falando isto? ¿Por qué estoy hablando esto? Porque muita gente, por não saber como adorar a Deus, Mucha gente, porque no saben cómo adorar a Dios, acredita que Deus precisa do nosso sacrifício. entonces ellos creen que Dios necesita de nuestro sacrificio. Então as pessoas, quando vão orar a Deus, Entonces cuando las personas oran a Dios, jejuar, fazer algum jejum, pedir algo, fazer jejum, jejuar. Jejuar seria ficar um dia ou dois sem comer, dedicar. ayunar, Sim, eles pensam que estão fazendo um favor para entonces Deus. esta gente está pensando que están haciendo un favor a Dios. Quando viemos para o culto, para cultuar, Cuando venimos al culto para adorar, não pense que Deus precisa disso. no piensen ustedes que Dios quiere eso. Precisa, como se ele necessitasse, ele não necessita. Como si necesitase, Él no necesita eso. Deus não necessita das nossas orações. Dios no necesita de nuestras oraciones. Deus não necessita dos nossos sacrifícios. Dios no necesita de nuestros sacrificios. Deus não necessita que viemos para a igreja. Dios no necesita que vengamos a la iglesia. Deus não necessita de nada que possamos lhe dar. Dios no necesita nada que nosotros podamos ofrecer. Se por uma eternidade ele esteve só, Si por una eternidad Él estaba solo, ele poderia estar só por toda a eternidade e nunca nos trazer a existência. entonces Él podía estar solo por toda la eternidad y no puede traer nada a existencia. Se você tem esta concepção sobre o Deus Todo-Poderoso, Si ustedes tienen este concepto sobre este Dios todopoderoso, você vai entender que tudo que você faz, entonces vamos a entender todo lo que nosotros hacemos, as orações, las oraciones, os louvores, los ayunos, a honra, a glória, honrar, gloria, as alabanças, las alabanzas, tudo que você faz em adoração todo lo que hacemos en adoración é porque nós necessitamos. es porque nosotros necesitamos. Amén. Não porque Deus necessita de alguma coisa. No porque Dios necesita alguna cosa de nosotros. Jesus, o Filho de Deus, veio trazer para nós este conceito sobre Deus.
El Hijo de Dios entonces nos ha traído este concepto para que sepamos nosotros. Para que saibamos que Deus é todo-poderoso, Para saber que Dios es todopoderoso que Ele é essencial em si mesmo, y que Dios nos ha enseñado el é mismo. essencial em si mesmo, essencialidade. Él es en sí mismo, es esencialidad en sí mismo. Ele não necessita de nada de ninguém. Él no necesita de nada E tudo que você fizer na adoração y todo lo que nosotros hacemos en adoración é porque nós necessitamos. es porque nosotros necesitamos. Não venha para a igreja como se estivesse fazendo um favor para Deus. No vengan a la iglesia como si ustedes hicieran un favor a Dios. Não pregue o evangelho como se Deus necessitasse de sua pregação. No prediquen el evangelio como si Dios necesitase que prediquen ustedes. Não cante hinos como se Deus estivesse necessitando dos nossos cânticos. No piensen en los cánticos que Dios necesita de esos cánticos. Lembre-se, desde que você nasceu, Recuerden que desde que ustedes han nacido, a Bíblia diz que em iniquidade fomos formados. la Biblia dice que en pecado hemos sido formados. Em iniquidade nos concebeu, em pecado nos concebeu En nossa mãe. pecado nos ha Dios concebido. Agora pense no Deus Todo-Poderoso, Santo, Ahora piensen en un Dios todopoderoso, santo. que os querubins estão ao redor do trono, os querubins estão ao redor do Los trono, querubines que están alrededor del trono, cada um com 6 asas, cada 6 uno asas, con 6 alas, com 2 cobrem seus pés, con 2 cubren sus pies, com 2 cobrem seus rostos, con 2 cubren seus rostos, sus rostros, com 2 voam. con 2 estos ángeles vuelan. E eles constantemente, sempre, Ellos constantemente y siempre estão ao redor do trono están alrededor del trono e sem cessar y sin parar. estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Deus desta magnitude necessita de nós para quê? Y un Dios de esta grandeza, ¿acaso nos necesita a nosotros? Vê o que somos? ¿Qué somos nosotros? Nós não somos nada. Nosotros no somos nada. Temos que estar agradecidos Tenemos que estar agradecidos por podermos louvá-lo, por podermos louvar a Ele, porque podemos alabarle a Él, Amém. por podermos assentar para falar de Sua palavra. porque podemos sentarnos y hablar de su palabra. Nunca podemos fazer isto como se estivesse fazendo um trabalho, um sacrifício para Deus. Nunca podemos hacer estas cosas como si estuviéramos haciendo un trabajo, Quando un você, sacrificio. quando você tiver a oportunidade de se juntar com outras pessoas Cuando ustedes tengan oportunidad de sentarse con otras personas para falar sobre esse Deus Todo-Poderoso, para hablar sobre este Dios todopoderoso, deixe todas as outras coisas de lado. deje todas las cosas de lado, Seus afazeres, deje sus quehaceres, suas sus preocupações, preocupaciones, seus trabalhos, sus trabajos, as pessoas que dependem de você. las personas que dependen de Se ustedes. chegar uma visita na sua casa Si alguien llega de visita a su casa e você tem um trabalho de culto para ir, y si tienen un trabajo de culto para allá, diga: me acompanhe. dígale a su visitante, acompáñeme para ir al culto. Você não quer ir comigo louvar a Deus? ¿Usted no quiere ir conmigo a alabar a Dios? O que acontece é porque chegou um parente ou uma visita de fora, Parece que cuando llega una visita, un pariente de afuera, nós temos isto como uma desculpa para não ir à igreja. nosotros a veces utilizamos como disculpa para no ir a la iglesia. Quando Deus está nos dando a oportunidade de trazer mais um para o seu redil. Ahora, pues cuando Dios nos está utilizando para traer más a la gente a su culto. Entenda Amém. que tempo, chegará um dia, quando haverá o grande julgamento do trono branco. Habrá un tiempo donde habrá un gran juicio delante del trono blanco. E todas as pessoas terão que chegar diante deste Deus Todo-Poderoso Y todas las personas vamos a tener que llegar al frente de ese Dios todopoderoso para prestar conta de suas vidas e de seus para atos. dar cuenta de nuestras vidas y de nuestros actos. O profeta de Deus, William Branham, Y un profeta de Dios, William Marion Branham, ele disse que Deus não chama o homem ao julgamento sem antes lhes advertir. Dios no puede castigar antes sin dar una advertencia. Agora, como pode uma pessoa chegar diante do trono branco e ser condenado por Deus? Ahora, ¿cómo una persona puede llegar delante del trono blanco y ser condenado por Dios? Se ele não soube
enquanto esteve na terra, o que era a verdade. Si él no sabía cuál era la verdad mientras estaba en la tierra. Então, o que estamos fazendo? Entonces lo que nosotros estamos haciendo, Quando temos alguém a quem falar sobre a palavra, si tenemos a alguien a quien tenemos que hablar la palabra, ou convidá-las para conosco ouvir sobre as Escrituras, o invitar y compartir las escrituras, e quando damos conselho para os filhos, para os parentes e amigos, y cuando damos consejos a los niños, a los parientes, a todos, esses conselhos têm que estar baseados na palavra de Deus. estos consejos tienen que estar basados en la palabra de Dios. E Amém. se essas pessoas não obedecem, Y si estas personas no obedecen, se essas pessoas não dão importância à verdadeira forma de adoração que você tem, y si estas personas no hacen caso a la verdadera adoración que nosotros tenemos, então sim, no dia do juízo elas não terão desculpa. entonces allí ellos no tendrán ninguna disculpa. Porque quando eles disserem, Senhor, eu não sabia que eu não poderia fazer isto. Entonces cuando digan, Señor, yo no sabía que yo no tenía que hacer esto. Eu não sabia que seria castigado por não cumprir esta parte. Señor, yo no sabía que sería yo castigado por no cumplir esta parte. Então baixará a grande tela diante dessa pessoa, Entonces habrá una cosa grande, uma grande tela como uma televisão. va a bajar un gran telón Diante delante dessa de esa persona, Com toda a assistência, com todo mundo vendo, con toda asistencia, todo el mundo va a mirar esto, e passará exatamente aquela parte quando você aconselhou, se estará grabando y se estará reproduciendo cuando ustedes han hablado en ese momento. quando você convidou aquela pessoa para vir ao culto e ela não quis, Y cuando ustedes han invitado a aquella persona y no quería venir, quando aquele filho desobediente não ouviu o conselho do papai e da mamãe, y cuando aquel hijo que no ha obedecido al padre y a la madre, então quando eles disserem, eu não sabia, então aparecerá a cena, quando foi lhe dada a oportunidade. entonces ellos dirán, yo no sabía, pero ya había estado grabado, va a haber el telón donde van a verse que ellos habían negado. E eles verão suas próprias vidas ali, Entonces sus propias vidas ellos van a ver. diante de todos, diante de Deus, diante dos Delante de anjos. todos, delante de los ángeles, delante de todos, delante de Dios. Então eles não terão escapatória, Ellos ya no tendrán escapatoria. a não ser baixar sua cabeça e se dirigir para o lago de fogo. A no ser que sea solamente agachar la cabeza e irse al lago de fuego. Porque ali não haverá misericórdia. Porque allí ya no va a haber más misericordia. A misericórdia de Deus é hoje. La misericordia de Dios es hoy. O que Deus está fazendo conosco agora é estendendo sua graça, estendendo sua Porque misericórdia lo para que todos Dios está nós. haciendo ahora es extendiendo su misericordia para ahora, para nosotros. Deus mandou um profeta neste tempo do fim, Dios ha mandado un profeta para este tiempo del fin, para também nos dizer que todos os nossos atos estão gravados. para decirnos que todos nuestros actos están grabados. Desde que nós nascemos, Desde que hemos nacido, o primeiro grito que nós damos, el primer grito que hemos dado, até o último fôlego na hora da morte, hasta última respiración a la hora de nuestra muerte, tudo está gravado, todo está grabado, tudo está registrado. todo está registrado. E isto passará no dia do julgamento. Entonces esto se mostrará en el día del juicio. Porém, Por eso, aquelas pessoas que se arrependeram de seus pecados aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados e foram batizadas em nome do Senhor Jesus y Cristo fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo e creram na palavra de Deus quando lhes foi anunciado y creyeron la palabra de Dios cuando fueron anunciados e realmente se arrependeram diante de Deus, y realmente se arrepintieron delante de Dios, esta parte negra de suas vidas que estão registradas, y esta parte negra de sus vidas que está registrada, Deus disse, eu apagarei isto. entonces Dios dice, yo lo borraré esto, Apago. borraré. É como se você nunca tivesse feito nada de errado. Entonces como usted va a aparecer como si nunca hubiera hecho nada errado. Amém. Essa é a diferença de quem serve a Deus daqueles que não servem. Esa es la diferencia de aquel que sirve a Dios y de los que no sirven. Não somos super pessoas, No son super personas, não são as pessoas melhores do mundo, no son las personas mejores del mundo. temos falhas como qualquer outra pessoa, Ellos
caminan y hablan como cualquier persona. A diferença é que nós temos aceitado o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Entonces la diferencia es que nosotros hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo por nosotros. E assim como a roupa dos seus filhos, que eles brincam pelo chão e sujam tudo, Así como los niños se ensucian todo, e a mamãe vai lá e coloca alvejante e tira aquela sujeira, entonces la mamá va y lo limpia todo y lo quita toda esa suciedad. esse é o trabalho do sangue de Jesus Cristo. Ese es Amén. el trabajo de los ángeles de Do Jesucristo. sangue. Amén. Do Por la sangue. sangre de Jesucristo. A Bíblia diz, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Porque la Biblia dice la sangre de su Hijo nos purifica de todo pecado. nos purifica de todo pecado. Nos Ah. limpia de todo pecado. Aquela parte suja de tua vida, Aquella parte sucia de nuestra vida, Deus corta aquela fita entonces Dios lo corta esa parte com uma força de expressão. como si fuera una Como a nossa força de expressão é como se Deus cortasse. cortando. E ele diz, jogarei no mar do esquecimento. Entonces yo lo enviaré Ao mar do de esquecimento. olvido. Sim, Deus não lembrará mais daquilo. Entonces lo enviará al mar de olvido, esa Agora- parte sucia. Dios nunca más se acordará de esas partes sucias. Sim, agora recorde disso. Recorde isso. Ahora Lembre-se. recuerden esto. O Deus que não esquece de nada, o Deus que não se olvida de nada, Hay un Dios que no se olvida de nada. porém Ele prometeu Porque Él prometió que não vai recordar dos nossos pecados. que no va a recordar de nuestros pecados. O diabo poderá dizer, Senhor, ou olha, mas ele fez isto, ela fez aquilo. Entonces el diablo puede decir, pero Señor, Él ha hecho esto, Él ha hecho aquello. Se olha no livro, o livro da vida, Si se abre el libro de la vida, procure aí o que ele ou ela fez. entonces a ver, veremos lo que Él ha hecho. E o anjo diz, Senhor, aqui não consta nada, Entonces el ángel dirá, aquí no hay ningún registro. porque a pessoa enquanto esteve na terra, Porque aquella persona mientras estaba en la tierra se arrependeu de seus pecados, se había arrepentido de sus pecados. aceitou Amém. o sacrifício de Jesus Cristo por sua Había vida. aceptado el sacrificio de Jesucristo en Ele su vida. assumiu o teu lugar Entonces Jesucristo asumió su lugar. e você fica limpo diante de Deus. Entonces nosotros quedamos y ustedes quedan limpios de todo pecado. Isso significa justificado pela fé. Eso quiere decir justificado por la fe. Paulo falou sobre a justificação pela fé. El Pablo habló sobre la justificación de la fe. E fé é revelação. Y fe es revelación. E é algo que Deus revela a você. Es algo que Dios le revela a usted. Então, quando Deus revela a você a verdade sobre si mesmo, Entonces cuando Dios revela algo sobre sí mismo, você fica conhecendo todas as coisas. entonces uno termina conociendo todas las cosas. E a Bíblia diz: nós temos a unção dos santos. Y la Biblia dice que nosotros tenemos al más santo de los santos. E sabemos todas as Y coisas. sabemos todas las cosas. Não deveríamos estar agradecidos a cada dia? Amém. ¿Acaso no deberíamos estar agradecidos cada día Portanto, sempre que você tiver oportunidade, por tantas cosas que tenemos? sempre que você tiver oportunidade, Siempre que tenga oportunidad, procure aprender mais sobre esse Deus. trate de aprender más sobre ese Dios. Mais de sua palavra. Más de su palabra. Jesus disse para o povo daquele tempo: Jesús dice para el pueblo de aquel tiempo, errais por não conhecer as Escrituras. ellos cometen error por no conocer las escrituras. Nós não podemos ter essa desculpa, Nosotros no podemos disculparnos de eso, porque todos nós podemos ter a Escritura debaixo do braço. porque todos tenemos estas escrituras debajo de nuestros brazos. Há muitos anos atrás, Muchos años atrás era difícil uma pessoa que soubesse ler, era Difícil. difícil encontrar personas que soubessem ler. que saben leer y escribir. Éramos analfabetos, Había gente analfabeta, muitos analfabetos. muchos analfabetos. Mas hoje eu posso ver o pequeno Osmar desse tamanho lendo um livro. Pero hoy tenemos niños que están leyendo. Vê? Muitos deles. Muchos niños ya E leen. eles gostam de ler livros. Y los niños gustan de leer libros. Eles gostam de ler palavras diferentes. A ellos les gusta leer palabras diferentes. Então vamos incentivá-los a ler as Escrituras. Entonces vamos a incentivar a los niños a que lean las escrituras. Amém. Para que eles comecem desde pequenos a aprender como adorar a Deus. Para que desde pequeño puedan comer y aprender cómo adorar a Dios. E nós que somos adultos, Y nosotros, quienes somos adultos, vamos ser os primeiros exemplos. vamos a ser nosotros ejemplos.
Porque se isto é a verdade, Porque si esto es la verdad, e Jesus disse, eu sou o caminho, y Jesús dice yo soy el camino, a verdade e a vida, la verdad y la vida, quando aprendemos sobre os ensinamentos de Jesus, cuando aprendamos sobre, sobre la enseñanza de Dios, estamos aprendendo a adorar a Deus estamos aprendiendo a adorar a Dios em espírito en espíritu e em verdade. y en verdad. Não num templo, No en un templo, não em um lugar, no en un lugar, não importa se é numa grande igreja no importa si es en una grande iglesia ou num lugar simples como este, o un lugar simple como este, mas que saibamos o que estamos fazendo. pero sabemos lo que estamos haciendo. Que Amén. Deus os abençoe. Que Dios nos bendiga. Amém. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, por tu misericordia, Señor. Sabemos que tú mismo nos has hablado a través de la boca de nuestro hermano. Señor, te damos gracias porque hemos entendido que tú no necesitas de nosotros. Padre, si faltarían adoradores, si faltarían alabanzas, si faltarían los cánticos, tú mismo levantarías de las piedras. Aleluya. Tú mismo levantarías a los árboles para que te adoren. Ahora mismo, Señor, la naturaleza está adorándote. Aleluya. Ahora mismo, Señor, más enséñanos, Señor Padre, tu palabra, para que nosotros podamos adorarte y en espíritu y en verdad. Adorarte. Porque hay un solo lugar para la adoración. Hay un solo lugar y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No en aquel monte, no en aquel lugar, no en aquella iglesia, mas un lugar. Y ese lugar sagrado se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Señor. Bendice la vida de nuestro hermano Domingo José. Bendice a cada uno, Señor, en este lugar. Queremos salir contentos, bendecidos de este lugar, renovados, cambiados, Señor, pensando de una manera diferente, alabando y cantando siempre tu nombre. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.